Hoje eu vou te ensinar a você essa técnica bem legal de congelar o pão. Ele não está fermentado, ó. Olha que espetáculo. Você pode fazer ele, guardar no seu congelador, ou vender ele assim para a pessoa assar em casa, ou então para o consumo seu diário. É legal, ele fica perfeito, gente. Olha, tá cru, sem fermentação. Ele vai fermentar a partir do momento que a gente tirar do freezer. E dá para você fazer grande, pequeno, de vários formatos. Assim, a indústria de pão faz. É o segredinho nosso para você. Pode manter ele dentro do freezer por um longo tempo. Eu vou te ensinar você a fazer um pão caseiro bem simples de fazer, tá? A primeira etapa dele, você coloca numa batedeira, aqui no caso eu vou usar batedeira, ou então numa vasilha plástica que você tiver, coloca 350 gramas de trigo, 500 ml de água em temperatura ambiente, 15 gramas de fermento seco para pão, ou 3 colheres rasa, e 50 gramas de açúcar. Então eu deixo assim ele, olha, para fazer uma fermentação durante aproximadamente 1 hora, pode deixar aqui, para que eu dê a primeira fermentação nele no pão. Olha que legal, é bem simples, tá? Hora de fermentação, olha como ela ficou bonita a massa. Agora eu vou partir para a segunda etapa. Eu coloquei aqui, olha, 200 ml de água com 80 ml de óleo, ou você pode usar azeite. Aqui eu dividi, coloquei metade azeite, metade óleo, que eu gosto do saborzinho do azeite no pão. Então eu coloco aqui junto com a primeira fermentação, essa é a continuação, que é a segunda etapa, tá? Aquela primeira etapa que foi para produzir essa fermentação. Você pode olhar que a massa está fermentando, olha. Eu coloco essa parte líquida e aqui junto também eu já adicionei o sal, viu? Que é uma colher de sopa rasa de sal. Agora eu adiciono aqui mais 1 quilo de trigo, ó. Vou colocar o trigo para a gente poder concluir essa segunda etapa da massa de pão. Adicionada toda a farinha, agora a gente coloca para bater. Ah, mas eu não tenho uma batedeira como essa. Você pode fazer na mão também, não há problema nenhum. Pega uma vasilha grande, uma bacia, faz tudo na mão. É um pão caseiro. Como eu tenho aqui a batedeira em casa, então aproveito que me facilita o trabalho. Olha, o ponto ideal da massa é quando ela não está grudando, ó. Olha que bonita tá a massa, está fermentando. E agora eu vou deixar ela sobre a mesa para ela dar uma descansar mais um pouco. Após o término da segunda etapa, a massa agora vai fermentar, ela vai começar o processo de fermentação. Que eu vou deixar aqui por mais ou menos uns 30 minutos. Eu vou dar uma dica legal aqui para você, tá? Assista o vídeo. E se inscreva no canal da gente, Gilberto Amorim, faça a sua inscrição, deixa o sininho ali, fica ativadinho e assista todos os nossos vídeos, aí tem bastante vídeo no canal, com bastante dica legal. Olha que massa espetacular, ó. Tá muito bonita, ela tá crescendo rapidamente. Agora, então o que eu vou ensinar para você hoje aqui é você congelar o pão sem assar ele cru. O processo para você poder depois fermentar ele fora do congelador e assar o pão na hora. A gente faz eles, congela e você assa no dia que você quer. Se quiser levantar mais cedo, assar um pãozinho, comer um pão quentinho. Então hoje essa dica aqui é bem importante. Vou fazer junto uma revisão do processo, do primeiro processo, que eu usei 350 gramas de trigo, 500 ml de água ambiente, né, na temperatura ambiente,
15 gramas de fermento seco para pão, equivalente a 3 colheres. 50 gramas de açúcar, também equivalência de 5 colheres de sopa bem rasinha. Eu misturo tudo isso aí, você pode fazer na batedeira, pode fazer numa bacia que você tiver, numa vasilha grande de plástico, e deixa fermentar, tudo mistura bem, deixa fermentar por 1 hora. Essa é a primeira etapa. Após 1 hora, você acrescenta mais 200 ml de água, com 80 ml de óleo ou azeite, ou se você quiser colocar metade de cada, 40 de azeite, 40 de óleo, também fica bem legal, dá um saborzinho de azeite. E acrescenta junto 1 colher de sopa rasa de sal. Mas é interessante também, depois você prova, se você quiser um pouquinho mais de sal, você acrescenta, você gosta de um pão mais salgadinho. Então essa é a segunda etapa que eu fiz, que eu vou deixar agora fermentar por 30 minutos, para depois a gente modelar os pão e congelar ele. Cobre o pão e deixa ele descansando por 30 minutos, que é o segundo processo de fermentação. É uma forma bem simples, viu, gente? Sem complicação. Olha como ela deu uma boa fermentada em 30 minutos. Agora eu vou pesar ela para poder dividir quantos pães que eu vou querer. Está dando 2,229 kg de massa. Então eu vou dividir ela aqui, eu vou fazer 5 pão com ela. Eu dividi as massas em 5 partes, aproximadamente 420 a 430 gramas cada uma, tá? Só uma divisão. E agora eu vou dar uma fechadinha nelas assim, ó, para deixar descansando, ó. Você vai pegando assim, ó, né? Para mim poder agora modelar os pães para poder congelar eles. Fazendo assim, vou reservando aqui, ó, tá bom? Bem simples, gente, ó. Só pegar. Agora é só modelar um por um e colocar no congelador. Eu vou assar um apenas aqui, vou deixar ele fermentar. E vou congelar o restante. Coloco um pouquinho de farinha, eu pego a massa e vou abrindo ela. Como hoje está quente aqui, é uma fermentação rápida, então, preferência que faça um processo bem rápido, tá? Não precisa ficar muito tempo sovando ela, não. Sova um pouquinho assim com rolo, se você tiver, ou um cilindro elétrico, ou manual, se você tiver. Como não tem, eu cilindro um pouquinho ela no rolo aqui. Uma massa leve, bem elástica. Para mim já tá bom aqui, ó. Então agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou enrolar o pão. Enrola ele. Pega um saquinho plástico, né, bem limpinho. Coloca ele dentro. Bem simples, ó. Coloca ele dentro do saquinho. Coloca numa assadeira. E leva para o freezer, ele assim, viu? Não vai deixar fermentar, não. Desse jeito aqui, ó. Vou levar para o freezer. Vou deixar dentro do freezer, congelando, e eu vou assar esse pão o dia que eu quiser. No dia que eu resolver fazer ele, eu tiro do freezer, deixo descongelar e fermentar por umas 3 horas, mais ou menos. Quando você vê que ele está bem fermentado, você pode assar. Só isso, só. É o processo que as indústrias fazem para vender pão congelado. Olha que legal, eu produzi 4 pão que eu vou congelar. Esses pães já não vão fermentar mais porque eles vão ser congelados. Olha que bem bacana, ó. Tá vendo? Então, isso aqui eu posso usando ele no dia a dia,
É um processo bem legal, você congela o pão e vai ter sempre um pão fresquinho. E esse outro aqui, eu vou fazer ele, eu vou abrir ele para a gente assar agora. Mas o efeito depois de pronto vai ser o mesmo. Olha que massa espetacular, gente, ó. Olha que bonito, ó. Agora macio. Eu não uso gordura, manteiga, óleo para untar. Eu ponho o quê? Olha, fubá mimoso, aquele fubá bem fininho, coloco no fundo da assadeira. Pode colocar bastante. Vocês vão ver como fica legal depois. Olha aqui, ó, essa massa eu vou abrir ela para a gente assar ela agora, deixar ela fermentar. Eu vou enrolar ela. Nossa, tá bonita. Olha que espetáculo. Eu enrolo ela. O processo é bem simples, ó. Só você ir enrolando. Tá pronto. Agora eu coloco dentro da assadeira que eu coloquei o fubá e vou deixar ela descansar aqui. Eu modelei o pão, coloquei ele dentro dessa assadeira. Ela tá com fubá mimoso no fundo para não grudar, eu não uso gordura, como já falei para vocês, e vou deixar ele fermentando dentro do meu forno que está desligado, tá? Ele está na temperatura ambiente, porque é bom porque aqui não pega corrente, né, de ar frio que passa aqui e a fermentação é melhor. Eu vou calcular a fermentação, depois eu passo para vocês o tempo para esse pão aqui. Cada pão é uma fermentação de acordo com a temperatura. Como está quente hoje aqui, eu acredito que a fermentação será mais rápida. Vamos lá. Ficou 2 horas fermentando dentro do forno. Olha como ficou bonito. Bom, ele dobrou de tamanho. Agora eu vou aquecer o forno para mais ou menos uns 15 minutos. Depois eu vou colocar ele para assar a 180 graus por mais ou menos uns 25 minutos. Uso 2 assadeiras assim, para não pegar muito calor do forno embaixo e para manusear também fica melhor, para pôr e tirar dentro do forno. Então quando eu quero mexer, né, fica bem melhor. Vou colocar 25 minutos. E vou levar ele para assar. E aqui pronto o nosso belíssimo pão caseiro. Olha que lindo ficou, gente, dobrou de tamanho. Faz ele na sua casa, né? Acompanhe essa receita passo a passo e não deixe de deixar ali, né, a sua opinião, o que você achou. Dá para fazer para vender, para ganhar um dinheirinho. Olha que bonito pão, bem facinho de fazer. Eu usei o fubá, como eu mostrei para vocês. Olha, o pão não gruda, fica excelente, gente, ó. Tá? Se tiver um excesso, você tira. Fica maravilhoso, viu? Faça dessa forma que você vai gostar.